O número de alunos a quem falta pelo menos um professor aumentou em relação ao final do primeiro período. O segundo período começou com mais de 40 mil alunos, sem aulas a todas as disciplinas. São mais 10 mil do que em dezembro. As contas são do Movimento Cívico de Professores Missão Escola Pública e foram feitas com base no número de horários que estavam a concurso em contratação de escolas e dos que resultaram da última reserva de recrutamento. O grupo alerta ainda para o agravamento da situação nos próximos dias, isto tendo em conta os mais de 370 professores que se vão reformar e eventuais baixas médicas. Vamos a mais explicações sobre estes dados com a Cristina Mota, porta-voz do Movimento Missão Escola Pública. Cristina, bom dia, muito obrigada por estar aqui connosco, seja bem-vinda. Começamos precisamente por estes números que são muito significativos. Há de facto uma subida face ao período anterior. É um problema que de facto tem tendência para piorar neste momento? Bom dia, Patrícia. Agradeço o convite. Efetivamente, portanto, é um problema que vai ter tudo para se agravar durante este segundo período, durante este ano letivo e nos seguintes, se nós não tivermos medidas efetivamente estruturais que venham a alterar, portanto, aqui o caminho que estamos a levar na escola pública. Relativamente aos números que nós, Missão Escola Pública, apresentámos, indicámos os 32 mil alunos que resultam dos 253 horários que se encontravam na altura, terça-feira, em oferta de escola. Se considerarmos, portanto, ainda os horários que já haviam sido indicados, portanto, para reserva de recrutamento na sexta-feira anterior, temos a certeza que, portanto, que tínhamos pelo menos 40 mil alunos sem professor. Nós chamamos a atenção que estes valores são sempre apresentados por defeito, no mínimo, e justamente porque nós não temos dados oficiais e porque não temos dados que nos resultem do Ministério da Educação, nós fazemos sempre as contas por baixo. Portanto, como é que nós fazemos aqui este cálculo? Contabilizamos o número de horas dos horários que estão em concurso. Seguidamente, dividimos esse número de horas por 3, que diz respeito, portanto, a uma média que nós fazemos relativamente à carga horária de uma disciplina semanalmente. E depois multiplicamos por 20, que é o número de alunos que nós consideramos por turma, o que fica muito aquém, sabendo nós que muitas das turmas estão ao nível dos 30 alunos. O Ministro da Educação, relativamente a estes valores, disse, portanto, e julgo tem uma posição que contrasta um pouco com aquilo que estamos aqui a falar. Cristina, se me permite introduzir, ele esta semana foi ouvido numa audição parlamentar e disse que as políticas do Ministério estão efetivamente a funcionar e que o balanço que faz até agora é positivo. Estamos a falar de um contraste muito significativo relativamente àquilo que me está a dizer, uma vez que fala de mais de 40 mil alunos sem professor. Exatamente, portanto, os números falam por si, portanto, eu deixo à consideração da nossa opinião pública relativamente a estas situações. Foi inclusive dito pelo Ministério da Educação que a utilização de números não validados e não oficiais prejudica o esclarecimento público e coloca em causa o bom nome e a imagem da escola pública. Ora, eu vou por partes. Relativamente ao esclarecimento público, lembro os dados oficiais que foram indicados pelo Ministro da Educação há relativamente pouco tempo. E gerou toda uma polémica. Exatamente. Mas o Ministro diz que os dados agora oficiais vão ser conhecidos em março. Efetivamente. Agora, nós achamos muito difícil este esclarecimento público, tendo em conta que foi manchete do jornal naquele dia, ter sido efetivamente esclarecido. Daí os nossos números se encontrarem sempre por baixo para não corrermos esse risco. Por outro lado, relativamente ao bom nome da escola pública, ela não está em causa pelos números que a Missão Escola Pública apresenta, pelos números que surgem nos blogs de educação, nem por aqueles que os sindicatos indicam. O bom nome da escola pública fica em causa quando nós estamos a verificar que não consegue garantir professores a todos os alunos, sendo este um direito que está na nossa Constituição. Além disso, também não garante a verdadeira inclusão nem dos alunos com necessidades educativas especiais, nem dos alunos estrangeiros. Isto sim denegrir a imagem da escola pública, tal como alguns alunos que se deslocam nesta altura para as escolas, levando cobertores porque a escola não consegue garantir efetivamente condições para o aluno estar na escola. São estas questões que denegridem a nossa escola pública, ainda aliado à aprendizagem dos alunos que os estudos internacionais estão a mostrar que têm vindo a decair. São nestes pontos que o nosso Ministro se tem de concentrar. Relativamente aos números que nós apresentamos, são números para alertar, para chamar a atenção e são números, como nós indicamos, que são apresentados por defeito. Portanto, o que nós queremos com eles apenas é mostrar que são necessárias outras medidas que não aquelas que estão neste momento a ser apresentadas, e a questão dos professores aposentados, os 55, mostram isso mesmo, que as medidas não estão
de facto a surtir efeito. E já agora que estamos a falar relativamente a declarações do Ministro da Educação, também há uma expressão que ele utiliza com bastante frequência, que diz respeito aos 4.000 novos professores que as medidas conseguiram trazer para o sistema. E aos 600 que decidiram prolongar a sua carreira, também, de certa forma, gaba-se desse valor. Exatamente. No entanto, esses 4.000 novos professores não são novos professores, são recursos humanos que não têm uma especialização em ensino, portanto não têm formação em ensino. O nosso Ministro, ao estar a dar esta informação, aí sim está a confundir o esclarecimento público e está a dar a entender que temos efetivamente 4.000 novos professores. Não, temos 4.000 novos recursos humanos nas nossas escolas que poderão ingressar efetivamente em cursos de ensino, fazer uma especialização, mas ao estar a dizer que são professores também está a desprestigiar a especialização que o curso de professor tem. Porque, repare, Patrícia, se nós ouvirmos, ou se os jovens ouvirem que neste momento conseguem lecionar só porque tenham um diploma, então porque é que haverão de ir para um curso via ensino? Quando efetivamente podem tirar uma outra qualquer formação que lhe dá, portanto, aqui uma escapatória, um plano B, não vão ingressar. Portanto, estes valores apresentados e a forma como o Ministro também os indica poderá prejudicar, portanto, aqui a adesão dos novos alunos em cursos via ensino e nós entendemos que também está a desprestigiar a formação de professor, os professores que têm efetivamente uma especialização e o nosso Ministro entende que apenas o facto de ser diplomado já garante, portanto, aqui condições para se ensinar. Cristina, temos menos de um minuto e gostaria ainda de abordar o inquérito que vai ser feito sobre o bullying a professores, uma questão que é central, também falava na imagem da escola pública. Que medidas é que devem ser tomadas para se combater de vez este problema que é crescente nas escolas? Exatamente, portanto, nós precisamos de medidas estruturais, como eu disse há pouco, e temos falado imenso sobre elas. No que diz respeito, lá está, ao respeito que o professor deverá ter, nós entendemos que ele deverá começar logo dentro da sala de aula. Lembro que nós tivemos um inquérito cujos resultados divulgámos quando do dia do professor e tínhamos uma pergunta que chamou especial atenção, inclusive à CNN, eu estive aqui a falar justamente sobre os cerca de 56% de professores que disseram já ter sido agredidos verbal ou fisicamente por alunos. Recebemos muitos contactos, quer de colegas, quer até da comunicação social, a tentar especificar estas questões. E nós então decidimos, até porque o Ministério da Educação neste momento tem um inquérito relativamente ao bullying, mas a alunos a decorrer, e nós para complementarmos este vamos lançar o nosso na próxima segunda-feira, que pretende avaliar não só a questão das agressões físicas ou verbais de alunos, mas também de outros elementos da comunidade educativa e não só em termos de agressões, por exemplo, quais são as ameaças que os professores também recebem. Aliás, as últimas notícias, temos tido notícias de ontem, por exemplo, que refere também, por exemplo, um aluno que agrediu duas professoras e foi conhecida, portanto, aqui uma medida aplicada pelo Tribunal a uma encarregada de educação que também havia agredido uma professora em 2022. Entendemos que são questões muito pertinentes e queremos explorar com mais detalhe, daí lançarmos este inquérito, o qual pedimos, portanto, que seja também participado pela parte dos nossos colegas. Nós vamos divulgá-lo a nível da rede de escolas, através das nossas redes sociais e dos principais blogs de educação que também têm tido um papel muito significativo. Sem dúvida uma questão central, o combate ao bullying, que também servirá para melhorar o ambiente no seio da comunidade escolar, entre professores e alunos também, naturalmente. Exatamente, que é indispensável. Exatamente. Cristina Mota, muito obrigada pela sua presença aqui neste jornal. Reste um bom fim de semana. Bom dia. Obrigada, Patrícia, igualmente.